Oi, Luísa, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Deodato. Muito bem, muito obrigada pelo convite. E você, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu só quero saber, quero que você comente uma brincadeira que você fez comigo no WhatsApp. Eu falei para você, acho que foi anteontem, quando nós estávamos combinando o horário da gravação, eu falei para você que eu tinha tomado a vacina na sexta-feira e que eu não tinha virado jacaré ainda. O que foi que você falou para mim que eu achei ótimo? Eu falei que a mutação só ia acontecer completamente quando você tomasse a segunda dose, que era para você ter calma e esperar que a sua hora vai chegar. Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Eu saí falando para os meus amigos que Muito bom. era para aguardar o mês de julho. A segunda dose da minha vai ser em julho, da minha e da minha esposa. Mas Então, tem nas uma... férias de julho, você vai estar na lagoa, de boa? Vira essa boca para lá. Ô, Luísa, me fala uma coisa. Eu sou mineiro, você é paranaense, né? Me explica qual foi a origem e como é que é esse negócio aí do daí, que vocês tanto falam, daí, como é que é isso? Então, o daí é um negócio que é multitarefa, multiuso, multifuncional. Serve como pausa, serve como interrogação, serve como prece para Deus, serve como tudo, serve para tudo, serve para dar ênfase, serve para pedir desculpa até, daí. Você nunca se traiu, Luísa, assim, num seminário, numa palestra, sem querer, começou a usar o daí sem querer? Mas eu acho que eu faço isso sempre, por que não faria? É isso mesmo, eu acho bem legal. Eu sou mineiro, vira e mexe, aqui no canal, quem assiste, quem segue o canal, percebe as minhas mineirices, e pior que eu amo. Eu amo cortar as palavras, eu amo chamar as pessoas, Docê, como é que você tá? E as pessoas associam isso com caipirice, eles não sabem que a alma do mineiro, ela é simples assim, por isso que nós somos assim. Mas, mas deixa eu te falar uma coisa, ó, eu gosto muito do estado do Paraná, do interior do Paraná. Já fui várias vezes a trabalho e fui me encantando com o Paraná. Cascavel, Ponta Grossa, Maringá. Gosto demais, gosto demais. Foz do Iguaçu. Luísa, mas eu queria conversar com você hoje sobre as tuas pesquisas no doutorado. Daqui a pouco eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai conversar sobre as tuas pesquisas, sobre uma parte delas. Então, assim, antes da vinheta, eu gostaria que você falasse só qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado. Ah, muito legal. Eu só lembrei, deixa eu mandar um beijo para minha cidade, então, que é perto aí de Cascavel, Foz do Iguaçu, que você falou, se chama Marechal Cândido Rondon, uma cidade enorme, deve ter uns 30 mil habitantes, e em breve eu quero ir lá visitar meus pais, que eles já tomaram a primeira dose, e eu pretendo ir antes que eles tomem a segunda dose, para não pegar eles de jacaré, pegar eles ainda da forma que eu conheci eles. Luísa, como é que chama os teus pais? Marcos e Marlene. Legal, seu Marcos e dona Marlene. Tá bom, um abraço aqui também do Deodato, viu? Gosto muito aí do Mãe, te interior. amo, pai. A Legal. minha, a minha tese se intitula Ontologia e Moral na obra ficcional de Sartre, e o objetivo foi entender, compreender, analisar a relação entre filosofia e literatura no pensamento de Sartre. Legal, Luiz. Então, depois da vinheta, a gente volta, tá bom? Tá ótimo. Como eu falei, logo no final da primeira parte, antes de chamar a vinheta, eu vou bater um papo com a Luísa sobre uma parte, um fragmento da tese do doutorado dela. Luísa, você debruçou o teu olhar, os teus estudos sobre o Sartre, a visão, a perspectiva do Sartre em relação à ontologia e à moral no teatro e na literatura. Você estudou particularmente pelo voo eu fiz um sobrevoo, um voo panorâmico na tua tese. Você trabalhou em cima de duas peças de teatro. Qual foi a primeira? Por favor, fale um pouco assim, do que ele aborda na peça
para a gente começar a conversar sobre ela? Tá bem. Então, eu quero aproveitar agora esse começo oficial da nossa conversa e te agradecer de novo, Deodato, por me convidar pela segunda vez para estar aqui falando contigo sobre filosofia, sobre Sartre, sobre teatro, participando contigo desse teu objetivo, dessa tua iniciativa de levar filosofia para todo mundo numa linguagem como você tem intenção e deixa muito bem claro para nós que somos entrevistados, numa linguagem mais acessível, sem perder o rigor científico, como você sempre frisa, né? Então eu te agradeço por mais uma vez ser convidada para falar sobre o meu trabalho, sobre as minhas pesquisas, sobre a literatura, a filosofia, o teatro, o pensamento de Sartre. Eu tenho acompanhado o canal desde que eu fui entrevistada, né, desde que eu soube da existência do canal, e aproveito para te parabenizar por continuar com as entrevistas, por ter construído linha de divisa, pelo crescimento e pela diversidade das suas entrevistas. Eu faço votos sinceros que você continue animado em realizar mais conversas como essas que você vem fazendo. Então, quando você me fez o segundo convite para essa entrevista que acontece agora, eu sugeri que nós falássemos sobre duas peças de teatro. Então, durante a minha tese, na escrita da minha tese, que demorou aí uns 6, 7 anos de pesquisa, eu acho, eu analisei todas as obras de ficção do Sartre, todas as obras de literatura e de teatro. Algumas não couberam na tese e estão sendo e foram publicadas em artigo, capítulo de livro, né? Mas eu analisei todas as obras ficcionais de Sartre e escolhi duas especificamente para conversar contigo, que são as que estão presentes na última parte do meu trabalho, da minha tese de doutorado, e são as duas últimas peças de teatro do Sartre também, e justamente porque eu entendo, e eu tinha vontade de falar sobre elas desde o começo, desde as primeiras vezes que me convidaram para participar de lives, de palestras e tal, porque eu entendo que elas respondem a um certo apelo desse nosso contexto de pandemia. Eu acho que elas podem ser lidas como sob uma perspectiva de isolamento, de reclusão, até meio apocalíptica, porque tratam do fim do mundo, então do confinamento. E aí eu escolhi para falar contigo aqui sobre duas peças. A primeira delas é de 1960, o título é Les Séquestrés d'Altona. Ela foi traduzida para o português como Os Condenados de Altona ou Os Sequestrados de Altona. Não é, nenhuma das duas são traduções que contemplam totalmente o séquestré em francês, né? Mas eu posso falar sobre isso depois, quando for falar um pouco mais da peça. E mais ou menos uns 5 anos depois, em 1965, Sartre adapta a peça grega do Eurípides, As Troianas, e mantém o mesmo título, As Troianas. Então, são essas duas peças que eu escolhi para nós conversarmos. Ok. Sobre essa primeira, você pode falar um pouquinho sobre contextualizá-la, né? A história, o contexto, a origem. Você pode falar um pouquinho sobre essa contextualização? Posso, maravilha. Tem um detalhe interessante, que uma peça anterior a essas duas que eu gostaria de falar aqui, chamada Nekrasov, de 54, ela não foi muito bem compreendida nem pelo público e nem pelos críticos. Então, por essa polêmica gerada pela má compreensão das intenções do Sartre ao escrevê-la, ele diz publicamente que não tem mais nada para falar à classe burguesa, à classe média, e se absterá de fazer teatro. Só que aconteceu alguma coisa, então, entre 1954, o momento dessa polêmica com a peça mal compreendida Nekrasov, e a vontade, em 1960, em retornar ao teatro com a peça Os Sequestrados de Altona. O que aconteceu nesse meio tempo é muito simples. Uma situação absurda e bárbara de extrema violência.
né? Está em curso, então, de 50 e poucos até 60 e poucos, que é esse período do qual vamos falar das duas peças, está em curso a Guerra da Argélia, a luta pela independência da Argélia, que era até então colônia francesa. E o contexto é o seguinte, havia uma prática institucionalizada e sistemática de tortura como um método usual de estratégia de guerra por parte de por uma parte do exército francês, a punição com execução, pena de morte. Também se acresce a isso o silêncio e a indiferença do povo francês nesse período, nesse contexto de guerra e de denúncias sistemáticas de tortura e violência bárbara. E aí o Sartre entende que esse cenário, esse contexto é um chamado urgente para algum tipo de reação. E o contexto exige que o Sartre fizesse alguma coisa, realizasse algum tipo de ação, mais do que colocar-se contra a Guerra da Argélia, a favor da independência da Argélia. Contra a Guerra da Argélia não, né? Contra a colonização, a favor da independência da Argélia. E aí o Sartre fez aquilo que ele sabe fazer, que é escrever, né? E como você mesmo disse, e como eu também já disse em outra entrevista, o teatro é esse momento ecumênico de convergência entre a situação cotidiana, a situação política, a condição humana, plateia e dramaturgo, né? Então, o modo que o Sartre encontra para fazer desvelar as questões da sua época é via literatura, é via teatro, sobretudo. Então, nesse período dos anos 60, do final dos anos 50 e os anos 60, esse período no qual eu circunscrevo a nossa entrevista hoje, os textos filosóficos, os textos políticos, os textos jornalísticos de Sartre são muito dedicados a se posicionar contrário à colonização, ao sistema colonial, a favor da independência da Argélia, contra a presença das tropas francesas nas terras argelinas e, de uma maneira mais incisiva, contra as práticas de tortura e de violência contra os soldados, os chamados rebeldes argelinos, né? E até contra os civis, que era o que havia acontecido, estava acontecendo. Então, o Sartre escreve em diferentes momentos desse período, textos jornalísticos, faz pronunciamentos no rádio, dá entrevistas, conclamando a população para se posicionarem contra o colonialismo e a favor da independência da Argélia. Sucessivos apelos feitos à população francesa para que se manifestassem contra o uso da tortura falharam, de alguma forma. Alguns poucos movimentos e grupos organizados surgem na França, mas eles são rapidamente desmembrados pelo governo do general de Gaulle e se mostram ineficazes no sentido de, diante dessa grandiosidade que é o poderio do governo francês e dos militares franceses, né? A presença das tropas francesas na Argélia. É muito bárbara, assim, porque uma coisa é a gente ler nos livros de história as torturas, a violência acontecendo durante a Idade Média, ou as punições que são, de fato, muito dolorosas, do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Agora, em 1960, ainda você lê as narrativas dessas torturas e coisas muito bárbaras, a gente fica até assombrado que um passado tão recente possa ser ainda tão virulento, tão mal. Ô, Luísa, você falou nos enclausurados e a história. Qual foi essa abordagem? Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Então, esse é o contexto que marca a gênese dessas duas últimas peças do Sartre, né? Então, para retomar, o contexto da Guerra da Argélia, das discussões de independência das colônias francesas, um posicionamento de paz contra as torturas, anti-guerra e anticolonialismo. Esse é o contexto dessas duas peças que eu gostaria de tratar. Se eu puder, eu gostaria de contar um pouquinho da história da peça para entender por que eu estou dizendo que para nós faz sentido e seria uma peça
eu acredito que poderia ser uma peça interessante para cada um de nós ver. As obras do Sartre, tanto as de literatura, de teatro, de filosofia, têm sempre uma preocupação com questionamentos acerca da moral, da ética. Eu escolhi essa como uma das peças para conversar contigo, Deodato, e com quem nos assiste, porque a peça trata desse personagem, e em seguida eu conto a história, contextualizo um pouco melhor, que ficou 14 anos recluso, ficou 14 anos vivendo em confinamento. Então, esse ambiente, esse cenário, talvez tenha alguma coisa para nos falar, tanto do aspecto individual de estar em isolamento, de viver em isolamento, quanto das condições políticas, econômicas, dos costumes, da moralidade que se aproximam também. Então, eu vou contar de forma rápida, se for possível, a história, né? Então, para resumir, para reforçar, se alguma coisa se perdeu nessas mudanças de cenário, por problemas técnicos, o contexto que marca fundamentalmente a gênese das duas últimas peças, que são as duas peças escolhidas para nós conversarmos aqui, é, portanto, o contexto da Guerra da Argélia, das discussões da independência das colônias francesas, um posicionamento pela paz, um posicionamento contra práticas de tortura, anti-guerra e anticapitalismo, anticolonialismo. Então, na peça, nas duas peças que vamos tratar, eu entendo que tem uma somatória de questões que se encontram. Então, toda a história da literatura do Sartre, da história do teatro, perpassa lá, você encontra como pano de fundo a pergunta seguinte: pode um ato ser suficiente para condenar toda uma vida? Um ato de covardia pode manchar toda uma vida de heroísmo? Ou um ato pode ser suficiente para salvar toda uma vida? Um ato de covardia, perdão, um ato de heroísmo é suficiente para salvar uma vida de covardia? E a essa pergunta, que é muito comum aparecer, claro, não ela dita, mas enquanto reflexão de pano de fundo das peças do Sartre, pode se somar uma nova pergunta. Como pode o homem, ao mesmo tempo, o indivíduo, ao mesmo tempo, carregar toda a responsabilidade pela história e ser impotente perante a história? Principalmente esse segundo aspecto que eu quero abordar nessa peça que se chama Os Sequestrados de Altona. Eu vou bem rapidinho ler um resuminho que eu fiz da peça, e aí eu reforço. É um pequeníssimo resumo de uma peça muito grande, muito bonita, considerada pelos críticos à época do lançamento como a mais bela, como a principal, a melhor, a que continha mais quantidade de reflexões comuns e próprias da filosofia do Sartre. Aqui no Brasil ela é muito pouco conhecida, mas é uma peça belíssima. Eu vou ler um pequeno resumo que eu fiz. Só que nisso muitas coisas ficam de fora. O personagem principal se chama Franz von Gerlach. Então, veja, é uma peça ambientada na Segunda Guerra Mundial, escrita durante o contexto da Guerra da Argélia nos anos 60. O nome do protagonista é um nome francês que se remete ao nome alemão, né? É um francês que se remete a um nome alemão. É um nome alemão que remete à palavra França, Franz, né? Então, Franz é filho de um rico industrial do setor de navios, dono de muitas terras. Esse menino tinha, desde que nasceu, todo o seu futuro traçado como o príncipe herdeiro deste império das indústrias navais. Só que o destino, a história, muda o curso dessa vida. A Alemanha entra em guerra, com o mundo todo, né, praticamente, e o pai aluga partes das terras para fazer campo de concentração. E negocia com Hitler e com Goebbels o transporte marítimo de guarnições e necessidades. Quando Franz descobre os meios lucrativos do seu pai, ele se decepciona e se revolta, vai até um dos campos de concentração nas suas terras para ver o que acontece. E quando ele vê os judeus lá presos, realizando os trabalhos forçados,
ele exprime a seguinte frase: não são mais homens. O que eu vejo não são mais homens. Então, foram desumanizados. Eles estavam em situações de desumanização. O Franz se apieda quando vê um rabino e o ajuda a escapar do campo de concentração alocado nas terras do seu pai. Só que esse rabino que foge, ele é recapturado pelo exército nazista e assassinado ali na frente do Franz mesmo. O Franz, então, é devolvido para o seu pai e esse crime deveria custar-lhe a vida, mas como o pai tem influência e dinheiro, ele faz uso desse privilégio e negocia a vida do Franz. A condição para manter o jovem Franz vivo é que ele fosse para a batalha, que ele servisse o Führer com orgulho. Na guerra, o Franz ficou conhecido, então, servindo como soldado, entregue aos campos de batalha. O Franz ficou conhecido como o açougueiro de Altona, em razão das práticas de tortura contra judeus e até contra civis. A guerra termina, Franz volta para casa, mas não consegue mais conviver consigo mesmo em razão do arrependimento e do remorso pelo que ele fez. O pai e a irmã fingem para o mundo e para o resto da família que o Franz foi enviado em combate para a Argentina e lá morreu como um herói de guerra, mas a verdade é que o Franz, incapacitado de conviver consigo mesmo, passa os últimos 14 anos recluso no porão da família, não, no sótão da casa da família. Só que agora tem uma nova situação que exige novas ações. O pai, o velho von Gerlach, ele está morrendo de câncer na garganta e reúne toda a família para contar a verdade sobre o Franz, que ele está vivo e o que ele fez durante a guerra, para pedir que a família toda, de alguma maneira, intervenha junto ao Franz para que o convence a receber o pai pelo menos mais uma vez na vida, a última vez na vida, para que o pai possa olhar para o filho e dizer que ele não tem culpa, que tudo que aconteceu foi o curso da história, né? Que não é, o Franz não precisa passar o resto da vida recluso, se odiando e mal consigo mesmo, etc. Então, essa peça, que eu resumi aqui e deixei muitos elementos de fora, permite uma reflexão sobre vários e diferentes assuntos. A gente pode pensar sobre a justiça, sobre a moralidade das ações, o peso da materialidade nas nossas escolhas. Nós podemos nos perguntar sobre a incumbência de julgar os atos e os crimes de todo um século, né? A quem caberia julgar os crimes que aconteceram no século XX? É a história, é os indivíduos, é a sua época, é o futuro, né? Na peça, a tarefa de julgar os crimes do século XX cabe aos séculos futuros. Mas, se foi justamente a história, como pretende o pai, que levou o Franz a se tornar um torturador, quem vai julgar a história, né? A história é feita pelos homens, os homens são feitos pela história, como é que essa relação acontece? Então, a intenção do Sartre, quando escreve essa peça, uma delas, é levar o espectador a se relembrar e a se sentir novamente como um francês sob ocupação. Só que agora de uma forma invertida, porque o francês é o invasor na Argélia, né? Então, esse sentimento de estar sob ocupação, como o francês já conheceu durante a Segunda Guerra Mundial, a plateia que assiste nos anos 60 conhece muito bem esse sentimento. Quem o sente nesse momento histórico é o povo argelino, e o cidadão francês, por sua vez, é quem está impondo-se de uma maneira cruel em outro país. A intenção do Sartre é fazer com que o público se sinta sob ocupação para que se coloque no lugar dos argelinos e entenda a necessidade e a vontade da revolução, da independência da Argélia, né? Fazer com que a plateia veja na barbárie cometida por Franz a barbárie que os franceses fazem na Argélia. Então, essa estratégia é a intenção do Sartre, né? Desmistificar o mito do herói militaresco, que está sendo reatualizado
nessa situação, nesse cenário de conflito com a Argélia. E aí o protagonista encontra uma saída na violência, o Franz encontra saída para lidar com o remorso, a culpa, porque o Rabino foi assassinado justamente porque o Franz tentou salvá-lo, libertá-lo de alguma forma, mas ele encontra saída para isso numa violência não revolucionária e libertária, mas numa violência sem propósito, uma violência bárbara, antissemita, gratuita, fascista, reacionária. Então, essa peça coloca em questão a influência do meio sobre a liberdade individual, o peso da história sobre o indivíduo e do indivíduo sobre a história. Então, é necessário lembrar que a peça se chama Os Sequestrados, e foi traduzida como condenado, né? Um condenado, para alguém ser condenado a alguma coisa e ser encarcerado por isso, ele precisa ter sido primeiro um sujeito livre, né? Então, essa relação, essa reflexão sobre a liberdade em relação ao peso das nossas escolhas, das nossas ações, como ela se dá, né? Então, esse é o contexto da peça. E a gente pode interpretar também que o modelo político, o modelo econômico, o modelo moral, que é encarnado, transfigurado pelos personagens do Franz e do pai, não evolui, não acompanha as exigências de emancipação, de independência que o mundo exige, né? A peça coloca questionamentos históricos para a plateia, mas mais que isso, alerta que se esses apelos não forem ouvidos, o destino do atual modelo político-econômico vai ser a falência, a derrocada, como é o caso do Franz e do pai. O Franz é esse herói forjado, esse chefe construído pelo sistema e pelo destino, mas que não passa de um grande fracasso e de uma enorme decepção. A gente se emociona e deseja que o rabino libertado pelo Franz no início encontre a salvação, mas ele é assassinado nos olhos do Franz. E o Franz, revoltado com o que ele sente pela culpa de ter libertado o rabino, transforma essa culpa em uma violência ainda mais gratuita, ainda mais bárbara, ainda mais reacionária. É um herói que se transforma em vilão. É um fracasso, uma decepção, né? As verdadeiras condições da história exigem a continuidade da luta pela emancipação, pelo direito à autonomia. E esses direitos são negados no uso da violência. São negados quando a força é gratuita, quando a força utilizada é bárbara, é desmedida da parte de quem está no controle, né? A peça mostra que toda a plateia está junto com o Franz e junto com o presidente, o general de Gaulle, no controle, e caberia à plateia, né, aos leitores, a participação nessa mediação pelo fim da violência, pelo fim das explorações, né? A peça se passa num contexto histórico ainda recente para nós, delimitado pelo autor, né, como contexto da Segunda Guerra Mundial, mas escrita durante o contexto da guerra na Argélia, né? O protagonista se prostra diante dos olhos da história passada, da história presente e da história futura. O final da peça, eu vou dar spoiler, mas isso não perde a riqueza da leitura individual da peça. No final da peça, o Franz, a família consegue convencer o Franz a descer do sótão e a conversar com o pai, que está quase morto, mas eles não se resolvem como era a intenção do pai. Eles entram no carro, que é um Porsche, então um carro que se identifica como um carro rápido, valioso, né? E eles... Então, o pai e o Franz pegam o Porsche, né? Não qualquer outro tipo de carro lento ou menos valioso, como são para a sociedade contemporânea esses valores representados pelo Franz, pelo pai, né? De dinheiro, poderio, um herói militaresco e tal, e eles se jogam da Ponte do Diabo, Teufelsbrücke, em direção ao rio Elba. Então, essas
simbologias também são interessantes, né? Os sequestrados, essa peça, os sequestrados de Altona, os condenados de Altona, podem muito bem representar um inferno moderno, expandido, em que devolve ao diabo, né? O nome da ponte é Teufelsfrucht, a ponte do diabo, devolve ao diabo com a queda moral os valores, a queda mortal, os valores reacionários do militarismo, do capitalismo, do autoritarismo, da impotência resiliente, do colonialismo, da tortura, da violência, né? Então, a peça termina com pai e filho, que representam esses valores, se lançando da ponte do diabo. Ok. Eu ia te perguntar justamente pelo fato de você ter transitado na sua tese, passado, presente e futuro, e ter trabalhado a implosão dos valores reacionários. Você já explicou direitinho, beleza. Podemos ir para o segundo, a segunda peça de teatro. Qual é o nome da segunda? A segunda se chama As Troianas. Ok. Então, tem um intervalo de uns 5 anos, mais ou menos, de uma peça a outra, né? Ainda esse contexto de Guerra da Argélia, que se acirra cada vez mais. É a última peça do Sartre. E quando os Sequestrados estreia, todo mundo entende do que o Sartre está falando. As pessoas entendem que é uma peça sobre a Guerra da Argélia. E, com isso, o Sartre sofre atentados terroristas por uma organização chamada OAS, que é a Organização Armada Secreta, uma organização paramilitar contra a independência da Argélia. E eles fazem um manifesto, tem apoio popularesco também. Eles solicitam, eles exigem que o Sartre esteja alvejado com tiros em praça pública como um traidor da pátria, como um traidor da nação, né? Então, tem por toda a Europa pichações, cartazes com os slogans da OAS, que são: a Argélia é francesa e sempre será, a OAS vencerá. Então, num dos atentados à bomba, que o apartamento que o Sartre morava sofre, mas ele não estava presente no momento, vários manuscritos inéditos foram perdidos. Então, tem, além das, 10 mil páginas que o Sartre tem publicadas, deveria haver várias outras que se perderam por conta desse engajamento político em favor da independência argelina, que a gente nunca vai ter acesso, né? Bom, então é também nesse contexto, né, de acirramento da guerra, que o Sartre resolve adaptar uma peça grega do Eurípides, chamada As Troianas. O apelo político já faz parte da peça de Eurípides, e o Sartre se serve com uma habilidade dramatúrgica muito valiosa, muito interessante, muito inteligente. O público francês, burguês, é muito receptivo às peças clássicas gregas. Então, o Sartre se aproveita dessas duas coisas, da receptividade do público às tragédias gregas e do apelo político inerente a peças troianas, e ele adapta algumas coisas para fazer ocasião de ampliar o debate com uma audiência mais geral e se posicionar contra o colonialismo e a favor da independência argelina. Para quem não conhece a peça, o Sartre não muda muita coisa da peça, né? Algumas sutilezas tornam a peça correspondente ao contexto dos anos 60 e desse contexto de Guerra da Argélia, mas não tem muita coisa que é alterada. Para quem não conhece, então, o pretexto do desencadeamento da guerra de Troia, é Troia contra a Grécia, né? É vingar o rapto da Helena por Paris, todos os homens são mortos e as mulheres troianas serão feitas escravas pelos vencedores, né? Então, tem o fim da Guerra de Troia, o conflito perdido pelos troianos depois desse episódio do cavalo entrando na Guerra de Troia e tal. A cidade foi incendiada, as mulheres ficam à mercê dos vencedores, serão escravizadas. Helena tenta se disfarçar de troiana para fugir do Menelau, que é o seu marido, mas, como ele a espera, tenta se reconciliar com ele,
a peça se passa mais ou menos sobre essa situação pós-guerra, né? Não é uma peça com batalhas e tal, é uma situação de pós-conflito da Guerra de Troia. Troia perdeu, né? E as mulheres tiveram seus maridos assassinados e elas serão todas encaminhadas para servirem de alguma forma aos vencedores, né? Há uma criança, o Astyanax, que é o filho de Andrômaca, e com Heitor, é o último dos troianos, é o último homem, o último menino, o último do sexo masculino dos troianos, tem 7 anos. Então, ele representaria um possível herói, ou um possível rei, a possível continuação da dinastia troiana, e até essa criança é assassinada, e a sua mãe vai ser escrava de Aquiles. Então, sobre isso sobre isso é a peça As Troianas. Então, no original grego, estamos no imediato pós-guerra de Troia, os gregos saem vitoriosos, Troia está em chamas, completamente destruída. A famosa história do cavalo de Troia foi a estratégia que pôs fim a uma guerra de mais de 10 anos e varreu a cidade de Troia do mapa. Longe, no entanto, de Eurípides usar a sua escrita para enaltecer a vitória da Grécia, valorizar o vencedor, enaltecer valores como o patriotismo e a supremacia dos gregos contra os bárbaros da Ásia, Troia, né, e humilhar os vencidos, Eurípides, lá na Grécia Antiga, faz o contrário. Escreve uma peça que mostra o fracasso absoluto que toda guerra leva. Na versão do Sartre, também não tem essa valorização dos valores patrióticos, de honradez, não existe a figura do herói militar, né? A Cassandra, que é uma personagem importante na peça, ela se refere à guerra como guerra imunda, uma guerra sórdida, uma sala de guerra. Então, é o único momento em que há uma valorização patriótica é da Cassandra falando sobre os troianos. Eu vou ler um trecho da fala da Cassandra. Glória aos defensores da sua pátria, mas os outros, os vencedores, aqueles que fazem uma guerra imunda e que nela morrem, a sua morte é mais desprezível que foi a sua vida. Então, o único momento de exaltação de algum solo é do solo dos troianos, porque eles não fizeram uma guerra desleal, uma guerra imunda, atirando crianças de penhasco, por exemplo, né? Mas defendendo a sua pátria. Então, usando de sutileza e genialidade dramatúrgica, o Sartre se exprime as suas intenções por meio de ajustes que faz a obra original de Eurípides, e aí os gregos se transformam nos europeus, inimigos dos troianos, que, por sua vez, se transformam nos argelinos, os povos oprimidos das colônias francesas da África e da Ásia. De uma forma bastante engenhosa, inverte a polaridade bárbaro-civilizado, né? Andrômaca, nas suas palavras duras, ela revela a barbárie e a crueldade que os gregos infligem aos troianos, numa alusão aos atos cometidos pelos franceses e os europeus em geral contra os povos nas colônias. A gente pode lembrar também do que fizeram os portugueses quando invadiram o Brasil e cometeram um genocídio de uma população que já aqui habitava, né? O que o Sartre tenta fazer é bastante evidente. É uma provocação para desconstruir o mito do europeu civilizado e evoluído, mas que se utiliza de métodos muito bárbaros e muito cruéis para manter sua presença no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, com a justificativa de que o melhor a ser feito para as colônias é que haja essa cultura mais evoluída inserida aí. Então, o discurso político do De Gaulle, que era o presidente da época, dos grupos que estão a favor da Argélia francesa, se sustentam nesse paternalismo fictício, segundo o qual a presença do colonizador não é só necessária, ela é boa. Há uma certa visão messiânica do colonizador como o salvador da colônia.
E essa visão se apoia, em grande parte, na situação econômica da colônia e no seu estatuto de terceiro-mundista, né? A imagem do colonizador, no imaginário popular, provavelmente é até hoje ainda a imagem de benevolência, de manutenção da ordem, de hegemonia da cultura, né? Mas, na verdade, é a manutenção do sistema colonial. E isso só é vantajoso para a colônia. Aliás, isso só é vantajoso para o colonizador, né? É vantajoso que a colônia ache que isso é bom para que ela concorde em ser tutelada, justamente porque ela é pobre, subdesenvolvida, enxergar no desenvolvido a necessidade da ajuda. Mas não é isso, não é assim que funciona, né? Então, uma etapa elementar é a de fazer o oprimido, o colonizado, ou adaptando para os contextos, o operário, o trabalhador, tomar consciência da sua própria classe, da sua própria categoria, da sua própria situação, para, em seguida, encontrar os elementos necessários para suplantar a sua condição, para ultrapassar a sua condição, né? A esperança para o povo troiano estava toda depositada no filho da Andrômaca, no Astyanax, mas ele é sacrificado. A morte dessa criança é a morte das nações do terceiro mundo. A morte dos gregos é a aniquilação dos países ricos. A morte de Astyanax é também muito simbólica, porque se a esperança residir na violência, na guerra, na vingança, significa que não há uma esperança verdadeira. Significa que, enquanto a esperança, a única saída, repousar na guerra, sempre serão os inocentes e os fracos que vão morrer, que vão sofrer com a violência e com a barbárie. Na guerra, ao contrário do que pode parecer, não há vencedores. Todos são perdedores. Na guerra só há vítimas. Então, se para essa história das troianas, a esperança estava depositada no Astyanax crescer e liderar exércitos para matar os vencedores, os dizimadores de Troia, o Sartre está dizendo que essa não é a verdadeira esperança, porque numa guerra não há vitoriosos. Enquanto a esperança for baseada na violência, na guerra, na vingança, não haverá vencedores. Da guerra não há quem saia vitorioso. Então, as troianas não é uma peça com cenas de lutas, com cenas de batalhas entre gregos e troianos. Também não é uma peça com cenas de resistência, com estratégias de ação, com organização contra a guerra. Ao contrário, As Troianas, do Sartre, é uma peça com lamentações. É uma peça que se lamenta, que chora pelas consequências funestas e bárbaras da guerra. Não tem discurso encorajador, não tem combate, não tem sequer um discurso anti-guerra. O formato das cenas lembra orações, declamações, elegias. E nisso é muito diferente de todas as outras peças do Sartre, porque justamente são peças que conclamam para a revolta, para a ação concreta, para a criação de estratégias em situações em que é possível vencer e alterar a figura do mundo, mudar o mundo. Nessa peça, não. As mulheres de Troia, que só sobram mulheres de Troia, todos os homens foram assassinados, as mulheres de Troia não elaboram táticas, não elaboram planos de ataque para escaparem do seu futuro que está marcado como escravas dos seus algozes. Elas não planejam, não sonham, não desejam de forma eficaz e eficiente a reconstrução de Troia. Elas não se unem. O que elas fazem, elas se lançam umas contra as outras, tentando entender quem foram as culpadas. Elas não se lançam contra os seus carrascos, os assassinos dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Como era que se esperar, né, de uma peça que seguisse a lógica das peças anteriores do Sartre. De uma maneira muito diferente, a situação trágica e desesperadora na qual as troianas se encontram provoca discussões, debates para entender a origem e a razão dos acontecimentos. Helena, Écuba, Andrômaca, todas elas discutem
disputam e lutam e se acusam e discutem para entender qual foi a culpa, de quem foi a culpa. Mas não chegam a uma resposta, porque não tem uma resposta. A discussão em torno da responsabilidade pela guerra acontece nessa peça inteira, mas a gente sabe que o conceito de responsabilidade é um conceito fundamental na filosofia do Sartre. No entanto, essa tentativa de atribuir responsabilidade pelo infortúnio coletivo não é como uma caça às bruxas inútil e infrutífera. Então, nesse sentido, as duas últimas peças do Sartre, Sequestrados de Altona e As Troianas, relembram uma outra peça chamada Entre Quatro Paredes, porque elas estão como num círculo vicioso, num círculo infernal, em que é impossível sair, é impossível agir de uma outra forma. O Franz e o pai encontram a morte, porque não conseguem mudar a figura do mundo, não conseguem alterar o que acontecerá. As troianas não criam estratégias porque não há estratégias. Elas estão fadadas a se tornarem escravas de seus algozes. É a impossibilidade da ação. No Sequestrados de Altona, a irmã do Franz, quando o Franz sai do sótão, é ela que entra no isolamento, é ela que se faz prisioneira no lugar do Franz. Ela faz um autossequestro, uma autocondenação, um divórcio voluntário da vida. E é como se tomada de consciência de que não há como agir, não há o que fazer, não há uma salvação. Né? Nas Troianas, as mulheres são as prisioneiras de uma situação impossível de ser alterada e que levará à morte necessariamente. Então, se Entre Quatro Paredes tem aquela máxima, o inferno são os outros, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido já alguma vez na vida, falar o inferno são os outros, aqui dá para atualizar. O inferno ainda são os outros enquanto nós estivermos sob esse império do conflito, da violência, da guerra e da escassez. Né? As troianas estão presas nesse círculo infernal de culpa, de ressentimento, de vingança, de inação, que vai desembocar na morte, na aniquilação de todas elas e da cultura e da sociedade troiana. E o que tem muito interessante nessa peça As Troianas é que, junto com a discussão das troianas, né, de Helena, Cassandra, etc., a gente vê uma disputa entre Zeus e Atena, que um era guardião ou a favor de, Atena e Poseidon. Enquanto Poseidon estava do lado dos gregos, Atena estava do lado dos troianos, ou vice-versa, não lembro mais, tem toda uma discussão entre no nível dos deuses. Então, a minha leitura da peça, em que mulheres as troianas, os homens, os seus maridos, pais, irmãos e os soldados gregos e os deuses estão todos encarcerados e presos numa espécie de um universo cativo que levará, se continuar desse modo, ao aniquilamento, ao desaparecimento da humanidade e dos deuses como um todo. Um círculo concêntrico da culpa, regressivo e progressivo, engendrado em 3 níveis. Vou explicar. No primeiro nível, estão presas mulheres de Troia, que foram vencidas e dominadas pelos gregos, completamente impotentes diante da sua situação. Elas não podem fazer nada, então procuram inutilmente um culpado para sua desgraça, mas não resta alternativa a não ser aceitar o futuro desesperador como escravas. No segundo nível estão os gregos, que ainda não sabem da trama entre Palas Atena e Poseidon, e se iludem graças à vitória, e nesse se iludir pela vitória reforçam valores de guerra, valores de injustiça, valores de exploração e crueldade. A trama que está por trás entre Poseidon e Palas Atena é que Poseidon vai virar todos os barcos dos gregos que voltam para a Grécia, porque eles
destruíram os templos de Poseidon. Poseidon se sente... eles desafiaram o poderio de Poseidon, então Poseidon vai virar e todos vão morrer. Os gregos vão morrer, né? Mas eles não sabem. Então, eles se vangloriam com a vitória pela guerra e, nisso, reforçam todos esses valores de injustiça, violência, crueldade, etc. Os gregos foram sentenciados. Então, primeiro, essas mulheres foram sentenciadas à morte, à escravidão e à morte, pelos gregos. Os gregos foram sentenciados à morte pelos deuses, como uma vingança pelas blasfêmias e pelas guerras. E com isso será o fim do Império Grego, que logo depois dessa guerra é o fim do Império Grego mesmo. E, finalmente, num terceiro nível, será o fim dos deuses. Porque os deuses só existem na medida em que há homens e mulheres para acreditarem neles. A Hécobe, no final da peça, profetiza o destino dos deuses e dos homens. Vou citar uma fala da peça. Vocês não poderão nada, porque vocês serão mortos, todos olimpianos, os deuses olimpianos, como nós. Poseidon encerra a peça anunciando a morte de todos, gregos, troianos, mulheres, homens, sem exceção. Mas homens e deuses partilham da mesma sorte, enquanto o que impera é a violência, a vingança e a barbárie. Vencedores e vencidos, gregos e troianos, homens e deuses, todos terão a mesma morte em razão da violência, da fúria, do desentendimento, etc. Né? Então, de uma maneira muito original, a cena final da peça, As Troianas, é acrescida por Sartre. E eu não tenho aqui como fazer isso, mas eu posso mandar para ti, Deodato, você pode incluir na edição se você quiser. A última fala da peça do Sartre, ela forma como aquele... Essa é a minha leitura, isso não é a dada oficial, né? Isso sou eu interpretando a peça do Sartre. Mas o modo como ela é diagramada, a escrita, forma como aquela nuvem do balão de cogumelo da bomba de Hiroshima e Nagasaki. E é a última peça do Sartre. E é a primeira vez em todas as peças do Sartre que aparece a palavra fim quando termina. Então, são as últimas palavras de Sartre no teatro, e eu entendo que ele está querendo fazer um alerta ou dizer que se as coisas continuam como forem, o fim é o nosso futuro, né? Essa última cena, que não faz parte da versão original de Eurípides, mostra Poseidon se dirigindo em silêncio aos mortais imbecis de uma maneira que não é muito diferente de como Franz, antes de se suicidar, grava num radinho, num gravador, as últimas palavras do Franz, e aí ele e o pai entram no Porsche. E as últimas palavras de Poseidon, na peça As Troianas, não são muito diferentes. São alertas, em ambas as peças são alertas para a inevitabilidade da autodestruição pela guerra, pela violência. O Poseidon não é ouvido pelas suas vítimas, ele fala em silêncio, né, com a plateia. A sua mensagem se destina aos leitores, a quem assiste a peça, né? Aqueles que não desejam a guerra, aqueles que não desejam que a violência permaneça como um horizonte de escolha, né, como o destino final da humanidade. Da mesma forma que Franz grava e ninguém ouve aquela gravação, só a plateia, só a audiência, quer dizer, só os leitores, quer dizer, nós que não nos lançamos da ponte do diabo, nós que não perdemos a vida na guerra de Troia, nós que estamos nesse contexto, nessa situação, só a nós é que o passado se dirige a nós para que nós alteremos a figura do mundo futuro, né? E eu acho isso um apelo muito bonito, porque tem um drama perpassado pela tragédia que acontece no passado, no presente, e pode continuar acontecendo no futuro, e que mostram a onipresença da brutalidade e do desespero quando a guerra, a fome, a exploração, a injustiça, a desigualdade são o horizonte e o pano de fundo, né? Quer dizer, se desde Eurípides
há uma denúncia dos malefícios do colonialismo grego na Ásia Menor. Sartre denuncia o imperialismo norte-americano, denuncia o colonialismo, o sistema colonial francês, europeu como um todo, né? Sobretudo nesse momento era da França, no norte da África. Então, essas duas peças comungam da intenção de delatar a injustiça, a crueldade da guerra, denunciar as condições, denunciar as condições na qual nos encontramos, as condições desumanas, as consequências nefastas do imperialismo, do capitalismo, na impossibilidade de distinguir entre vencedores e vencidos quando se trata de guerra, né? Uma guerra por si só já é, eu acho, a derrota da humanidade, porque justamente traz consigo morte, violência, destruição, né? Então, nesse sentido, a peça As Troianas retoma a ideia que estava presente em Sequestrados de Altona, de que o indivíduo, o homem, a mulher, é o seu pior inimigo, como também aponta para uma mútua destruição como consequência inevitável para qualquer mundo, num mundo pós-Hiroshima, Nagasaki, né? E aí, numa atitude muito de má fé, nós acusamos os deuses de terem nos abandonados, como os troianos acusaram os deuses por terem perdido a guerra, mas as consequências trágicas e cruéis da violência, da guerra, da injustiça, da fome, do Bolsonaro são nossas, são responsabilidades nossas, né? Eu acho que essas duas peças têm uma dimensão de denúncia e de alerta que tem algum sentido hoje ainda, né? Qual é o sentido? Não de aceitar o fim, mas entender que se a gente não fizer nada, só vai sobrar aceitar o fim. Assim como só sobrou para o Franz aceitar o fim, e para o pai do Franz aceitar o fim, e para as troianas aceitar o fim, né? Então, essas palavras finais da peça, que não são como normalmente são as outras peças, que são ideias de esperança e de otimismo, são de morte e de derrota, mas não porque há um clima mórbido e assustador que marca essa despedida do Sartre do teatro, mas justamente porque eu acho que esse clima mórbido e assustador no qual nós estamos só será quebrado se nós participarmos de uma forma mais eficaz, mais ativa, mais de luta, mais de envolvimento, mais de revolta. Senão, o futuro que nos aguarda é de niilismo, é de tragédia. Luísa, na medida em que você estava conversando, que a gente foi gravando aqui, eu fiquei debruçando um olhar sobre a tua pesquisa. E, em alguns momentos, quando você estava trabalhando em cima das duas peças de teatro, eu comecei a enxergar, e talvez de uma forma equivocada, eu quero que você faça os seus comentários. Eu tive a impressão de encontrar nessas duas peças de teatro um Sartre pessimista, meio Baudelaire, com uma aceitação meio passiva da tragédia humana, tanto na primeira peça que você abordou na sua pesquisa, como na segunda, quase que letárgico, pessimista, e que, sob a perspectiva da ontologia e dos valores humanos, quase que descrente disso. Mas aí, assim, no final, quando você fez as suas considerações, a sua conclusão, que eu já tinha dado uma olhada lá na tese, eu tive a impressão que eu já te conheço um pouco, eu já fiz outra entrevista, a gente tem conversado, e, como eu já te falei, me agrada muito a tua posição diante da vida, diante da sociedade, mas eu tive a impressão que você teria passado pano na leitura do Sartre ali e trouxe de uma forma que talvez tenha contaminado a tua leitura a partir do que você gostaria de ver na sociedade ou no ser humano em relação
a falta de valores que a gente percebe claramente ali que são expostos pelo Sartre, né? Então, eu gostaria de perguntar para você se nas suas pesquisas você encontrou pessoas que tenham feito essa leitura equivocada das peças de teatro do Sartre, ou se essa tua visão ela é generalizada. Muito obrigada, Deodato, pela pergunta. Eu achei muito perspicaz essa tua observação, muito inteligente, porque é muito possível que o pesquisador, que o leitor, imbuído das suas próprias convicções, transponha essas convicções para a leitura, né? E por isso eu agradeço, eu gostei muito dessa consideração de que talvez você não está contaminando com o teu desejo, texto do Sartre, né? E eu acho que esses personagens, as troianas, da peça As Troianas, e o Franz, junto com o seu pai, da peça Os Sequestrados de Altona, representam maneiras de pensamento, modelos de comportamento, modelos políticos, modelos econômicos e modelos de projeto de vida que estão fadados ao fracasso. E por isso que nessas duas peças do Sartre, esses modelos são fracassados. O que eu entendo que o Sartre queria dizer é que esses modelos, esses comportamentos estão fracassados. Quando o horizonte no qual nos assentamos e aquele que se apresenta diante de nós, né, quando o nosso horizonte, nosso pano de fundo, tanto para a esperança de mudar o mundo, quanto para o contexto no qual nós estamos, é a guerra, é a violência, é a exploração do homem pelo homem, só há um caminho, que é o fim, que é o apocalipse, que é a reclusão, que é o sofrimento, que é a injustiça, que é a exploração. Então, nessas duas peças, a gente não vê os personagens se organizando, batalhando, pensando maneiras de transformar a realidade deles, que é ruim, que não está boa, que eles estão em sofrimento, eles estão numa situação limite. Mas eles não se revoltam para mudá-la, e por isso eles perecem. Tanto uns quanto os outros. Então, esse aparente clima mórbido, esse aparente clima de decadência e de final, essa falta de perspectiva, que parece ser aquela que Sartre se despede do teatro, vai ser quebrado pela sua participação extremamente ativa nos eventos políticos do maio de 68, na luta contra a repressão e no seu engajamento com o jornal A Causa do Povo, A Cause du Peuple, pelo seu engajamento a favor da independência da Argélia, né? Então, essas ações práticas, esse envolvimento no mundo concreto, não mais no mundo da literatura, não que com isso a literatura signifique que ela não faz parte do mundo prático, não é isso, eu não estou separando uma da outra. O mundo prático está inserido, tem inserido nele a literatura e o teatro, mas nessas ações políticas, de ordem política, esse engajamento do Sartre, eu acho que indicam a grandiosidade, a relevância intelectual, a relevância política de um filósofo que não se deixou abater pelo niilismo total que marcou o contexto dos anos 60 até os anos 65 na Europa, na Argélia, enfim, no contexto dele, né? O Sartre, até nessas duas peças, eu acho que há uma fé nos valores positivos, justamente porque ele fala, se não houver fé nos valores positivos, na luta coletiva e individual, o fim vai ser se lançar da ponte do diabo, vai ser escrava dos seus algozes. Então, esses personagens simbolizam isso que simbolizam, porque, quer dizer, tiveram esse fim que tiveram porque simbolizam aquilo que o Sartre desejou que tivesse um fim. Se as troianas se organizassem e lutassem contra os gregos, eu imagino que o final da peça seria outro. Se o Franz e o seu pai não se perdessem no seu passado, mas tivessem condições de construir um futuro, pode ser que o final da peça fosse um outro, né? Mas
nenhum desses personagens que protagonizam essas duas peças conseguiu se recusar a se acomodar aos limites objetivos e subjetivos que as suas respectivas situações lhes impuseram. Então, o Sartre assumiu a única perspectiva possível quando você se inclina àquilo que é objetivo, que é a derrocada, que é o fim, né? Mas na sua vida futura, o Sartre morre em 80, essas peças são dos anos 60, né, do começo dos anos 60. Na sua vida futura, as troianas, o Sartre assume aquela que eu considero a única posição possível contra a barbárie. A recusa da hegemonia do poder, a resistência pela tentativa de superar os ideais reacionários, a reafirmação dos direitos dos trabalhadores, dos indivíduos, o fim da exploração capitalista. Esse foi o caminho do Sartre, mas as suas peças terminam desse jeito, dizendo que se concordarmos em nos manter no espiral de violência, exploração e barbárie, no qual já estamos, o fim será esse. Ok. De todos, né? Homens, mulheres, deuses, todo mundo. Interessante colocar dessa forma. Luísa, nas peças, ele deixa isso claro? Ou, assim, a sua leitura, eu chamo de leitura horizontal, passado, presente e futuro, o que ele fez depois, as ações enquanto cidadão que te levaram a essas conclusões? Ou nas peças fica claro, ou ele deixa meio no ar? Então, é obra de arte, né? Sim. Na obra de arte, o espectador, o leitor, o apreciador, eu acho que tem algum papel. E mais do que apreciadora, eu sou uma investigadora, uma pesquisadora do pensamento do Sartre, né? Então, eu tento desvendar, com base no seu conjunto da obra, o que cada obra individualmente significa e o lugar de cada obra no todo. Porque acredito que haja uma unidade nessas diferentes obras do filósofo, né, do escritor. E a unidade, acredito que esteja nessa ideia de que, se eles representam esses valores derrocados, o final deles deve ser a derrocada. Legal. Luísa, você fez o teu doutorado aqui, no distrito onde eu moro, aqui na Unicamp. Talvez não tenha sido no teu tempo, mas houve um tempo. Em que época foi que você, de que ano a que ano que você fez o doutorado aqui? 2012 a 2017. Foi antes, então. Então, acho que você não ficou sabendo disso. Foi quando eu cheguei em Campinas, lá na década de 80, final de 1980, 1990, começo. A Unicamp fez uma cápsula do tempo. Me chamou muita atenção na época. Deve estar enterrada lá, hermeticamente fechada, e ela chamou filósofos, artistas, pessoal de comunicação, várias áreas, para cada um escrever uma carta para o futuro. Eu achei muito interessante. Uma cápsula do tempo, onde cada um ia escrever. E eu fiquei aqui sempre imaginando o que eu escreveria para os meus netos lerem lá no futuro. Eu ia acertar ou eu ia errar? Por que eu estou comentando isso? Com toda certeza, agora que eu ouvi você, que investiu seu tempo para mergulhar aí na obra do Sartre, ao escrever essas peças de teatro, ele escreveu uma carta para colocar na cápsula do tempo para o ser humano, alertando o ser humano. Luísa, não preciso nem falar o prazer enorme que é conversar com você, pela tua generosidade de dividir com a sociedade as tuas pesquisas, o teu conhecimento. Muito obrigado, um abração. Com certeza, as portas do canal estão abertas para você, sempre que você tiver algum assunto que você considera relevante, é só entrar em contato comigo, a gente agenda e vai conversar outras vezes. Muito obrigado, um abração. Eu agradeço esse carinho todo, eu agradeço mais uma vez esse convite, a oportunidade de falar sobre o que eu quiser sempre, e obrigada por essa troca. Gostei muito dessa analogia com
cápsula para o futuro. Eu estava outro dia contando para o meu namorado, quando eu fui professora no ensino médio, era virada para o ano, um pouquinho depois do ano 2000, nós fizemos uma cápsula do tempo para ser aberta em 2020. E eu não sou mais professora lá já há 6, 7 anos. Eu fico muito curiosa para saber o que as pessoas escreveram. Eu lembro um pouquinho do que eu escrevi, queria saber se abriram, se não, mas esse seu comentário muito inteligente, muito interessante sobre as obras de teatro, as peças, né, as obras de arte acabam sendo cápsulas para o futuro, me fez lembrar dessa história. E quem sabe alguém da escola está vendo e comenta aqui se foi aberta essa cápsula, esse baú que nós deixamos lá, o professor de Sociologia, o professor Wilson. Aonde é? Tá? Em qual cidade que fica essa escola? Fica em Toledo, no interior do Paraná. Legal. Fica aí o recado. O pessoal quiser entrar em contato com você. Luísa, um abração. Muito obrigado. Abraço, tchau, obrigada.